Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso amado AtosCast, o nosso podcast que quer te entregar a busca da sua evolução. Você que está vendo a gente pela primeira vez, eu quero nos apresentar. Nós somos um podcast onde nós vamos entregar diversos tipos de temas ao longo da nossa jornada, nossa caminhada. E você que tem a vontade de evoluir, você que tem algo dentro do seu coração que você não consegue colocar para fora, já te peço, siga o nosso canal, aperta o sininho aqui para você sempre receber os nossos conteúdos. Toda semana, toda quinta-feira, às 21 horas, você vai receber um conteúdo onde eu tenho certeza que vai falar com você, tá bom? E você que viu a gente e achou incrível que foi para você isso, tenha certeza que através da sua vida tem alguém que Deus quer te entregar esse mesmo conteúdo. Então, compartilha, tá bom? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre um tema que mexe muito com o coração das pessoas. Um tema incrível, que é empreender. Viveremos nossos medos ou viveremos os nossos sonhos? Certo? Vamos juntos nessa? Se você está pensando em empreender, se você está com dúvida, com medo, com algum receio, se você já está empreendendo, está perdido, se você quer estar nesse convívio de prosperidade profissional, assim, digamos, seja você um diretor de empresa, um gestor de pessoas, nos acompanhe. Vai ter muito aqui para você neste episódio. Tá bom? Para bater esse papo, hoje eu trouxe novamente aqui a minha esposa, nossa advogada, nossa empresária, a Thalita. E além dela, também trouxemos hoje um empresário amigo do mesmo ramo, além de ser um empresário já de sucesso no que faz. Agradeço a Deus que ele se tornou um amigo nosso. Legal. Então, por favor, Thalita, se apresente. Creio que terão pessoas que ainda não conhecem, que não viu os outros episódios. Fique à vontade. Eu sou Thalita, sou empresária do ramo imobiliário, sou advogada, especializada em direito imobiliário, esposa desse homem maravilhoso, o Renan, sou mãe e serva de Deus. E agora jogar a bola pro nosso amigo Pierre. Tá vendo, Pierre? Depois dessa, E hein? depois dessa, como que eu vou me apresentar? Se eu errar aqui, minha esposa me mata, né? Qualquer coisa que eu falar aqui, esquecer dela, ela me mata. Mas não, primeiramente quero agradecer a Deus, tá? Pelo convite. Para mim foi uma honra. O que vocês estão fazendo realmente é destravar. É destravar e colocar, mostrar que Deus tem algo sobre as nossas vidas, né? Que Ele tem sempre mais para as nossas vidas. Eu sou uma pessoa que é muito difícil eu fazer isso. Eu tenho a empresa 2 Inteligência Imobiliária, somos do mesmo ramo. E eu falo que isso, eu sempre falei, não, isso é para meu filho, isso aí é para minha irmã, né? Que é agente comercial. E todo mundo pega no pé. Pierre, tá na hora de você ir para cima. Pierre, olha o histórico que você tem. E quando o Renan me chamou, eu posso te dizer, Renan, eu quero dividir com você, foi algo de Deus. Foi algo de Amém. Deus, Amém. porque eu fiz uma imersão esse final de semana, acho que foi quinta, sexta e sábado. E foi algo assim transformador, transformador. E aí o Senhor falou assim, no meu coração ele disse: "E aí até quando você vai deixar de De transbordar. transbordar aquilo que Amém. eu te dei de graça?" Aí vem o Renan, entra em contato e fala: "Jesus, não tem como não, né? Nossa, que Ninguém Tá, ó, pode rápido. recusar, Que não né? tem rápido, como, né? né? Não deu nem tempo de esquecer, Não né? tem como, não tem como, não tem como. E há um tempo Amém. determinado para todas as coisas, né? Ah, sim, E com o tempo é certeza. esse, né? As almas necessitam, carecem, e nós temos que impulsionar pessoas, né? Fomos chamados para isso, Deus nos capacitou para Em isso. nome de As demais Jesus. coisas Ele tem acrescentado, não é verdade? Amém, é E aí é Amém. isso. isso. Espero poder ajudar. Tá ali, Vai tá amiga. ajudar, já tá ajudando, dizendo pra gente que isso aqui é propósito, né? Sim, com certeza. Passa pessoas na nossa mente, a gente ora. Aí quando a pessoa fala o que você está falando agora, mostra que a gente está no caminho, Com mostra certeza. que Deus, através da sua vida, quer entregar algumas coisas para você que vai assistir. Amém. Amém? Posso Fica iniciar? mais fácil, né? Fica Vamos. mais fácil Saber agora. Não, eu tô que até leve, Deus tá tirei no um peso das controle. costas. O frio na barriga até passa, né? Passa. Para você entender a gente, aqui são jogos de perguntas, né? Se você viu com o meu roteiro aqui, é porque eu não quero que passe nada no esquecimento. Então não se apegue a isso, porque aqui são aulas, tá? Não é um bate-papo alheio, são aulas para você que vai te ajudar, tenho certeza. Vamos lá. O tema de hoje é empreender, é empreender. Não vou te falar. Nós temos sim um formato, uma imersão que nós estamos finalizando ela para poder começar a operar, que é para você que já está empreendendo, como deve ser feito, né? Mas hoje é para você que não está empreendendo ainda. O empreender, eu falo, é você tomar algo de responsabilidade na sua vida, se tornar grande, tá? Você quer ser um diretor de empresa? É para você. Não é só o fato de você abrir um CNPJ. É para você criar coragem de cuidar de pessoas, tá bom? Vamos lá. Empreender não é sobre abrir um negócio, é sobre se abrir para o mundo e principalmente se abrir para você mesmo. Então, com Forte. base nessa frase, o que você imagina sobre isso? Você tem a nos dizer sobre empreender é se abrir para si mesmo, para o mundo, conhecer coisas novas. Eu costumo falar, né, que você abrir uma empresa não é só
uma jornada a ser trilhada profissional, mas é uma jornada de autoconhecimento, para você vencer seus medos, suas inseguranças. Eu sempre costumo dizer, né, que quando a gente tem uma empresa, todo mês começa um novo mês. Então a gente não tem certeza de como vai ser aquele mês, né? Então é você viver na certeza que, como o Pierre já falou, você busca o reino dos céus e as outras coisas vão ser acrescentadas. É você saber também que você tem, através de uma empresa, a oportunidade de fazer crescer não só a sua vida, mas a vida de colaboradores. Você consegue também transformar a história de cliente. Então, eu falo que realmente empreender vai muito além do que ganhar dinheiro. Empreender é mudar de vida não só a sua, mas de outras pessoas. É, de fato, transbordar no próximo. Boa. Eu tô rindo porque o comentário da Thalita, acho que quando você fala por mim, esse empreender foi um susto, não é verdade? Ele entra primeiro por mim, que veio lá de baixo, que nem sonhava com isso, e de repente você começa a empreender, você não tem noção do que você está fazendo, você não tem noção das custas, das dificuldades, das dores, você não tem. Primeiro você sonha. E para nós que somos cristãos, depois nós entendemos que não é empreender, que é ser como Moisés. Você não quer, você tem medo de um chamado e Eu de ia falar repente agora. você está o quê? Você está Chamado. transformando vidas, você E está conduzindo. direcionando vidas, conduzindo vidas. E o mais importante, quando você está empreendendo, é ter pessoas ligadas a você com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento. Eu falo muito sobre gestão humana, né? As pessoas acham que empreender é ganhar dinheiro. Não é. Negócios são feitos por pessoas. E se você não tiver pessoas ligadas ao direcionamento que Deus te deu, eu até coloco isso no meu Instagram, tudo que eu posto eu escrevo lá. Continuamos acreditando na visão que Deus nos confiou. Alerta de spoiler. Isso é uma pergunta que eu ainda vou fazer. Tá aqui, ó. Sério? Quero muito saber sobre isso. Nossa. Segura, Sério? segura Então que a tá gente vai bom. chegar lá, porque Vambora. isso é uma frase inteira só sobre isso. Que legal, que bom saber. Que bom saber que estamos no caminho. Uma das coisas que eu entendi, eu falava que só serve quem já foi servido, né? Exatamente. Só que Fato. nós que somos cristãos, eu entendi que é diferente. É diferente. Isso aí é para algo humano, para coisas naturais. Só serve quem não foi servido. Então, nós que não fomos servidos e tivemos dificuldade e sentimos algumas dores, isso não pode nos bloquear. Isso tem que nos levar para novos acessos, isso tem que ser cura. Então, hoje, tudo que eu faço dentro da empresa foi o que não fizeram por mim. E para mim está sendo assim a chave do sucesso, da autoridade que a empresa está construindo, das pessoas que eu tenho do meu lado. E eu sou muito feliz com isso, muito feliz com isso. Quando eu olho pessoas, eu falo que a empresa, para cristão, é um recipiente de Deus, Com certeza. para Deus derramar e a gente transferir. E É. eu vejo desta forma. Não sei você, Thalita. Não, há um tempo atrás, eu e o Renan, a gente foi em uma imersão empresarial e lá eu até fiz uma postagem. Eu falei que lá eu descobri que, na verdade, uma empresa é a extensão dos seus princípios. Sim. Então, é aquilo que eu acredito. E muitas vezes a gente nem sabe o porquê que a gente começa a empreender, porque às vezes você vai indo para um caminho e quando você vê, você já está lá. E eu falo que, de fato, é porque Deus coloca pessoas que de repente ali é para você cuidar, para você fazer alcançar, para você fazer chegar em lugares que talvez sozinha aquelas pessoas não conseguiriam. Então, empreender é ter uma responsabilidade não só sobre a sua vida, mas a vida do próximo também, porque a gente consegue ser instrumento com a ajuda de Deus de transformar a vida de pessoas, né? E como a gente auto se conhece empreendendo, né? Com Quando certeza. você acha que você, Isso é incrível. que você se conhece, você fala, opa, aí vem situações que eu falo que empreender é um organismo vivo, né? Ele não tem script. Ele não tem script. Ele não tem script. Não tem um começo, meio, fim. Cada dia é uma coisa. escola é a vida, escola né? é a vida. Cada movimento, a base dos teus movimentos são o seu princípio. O que você tem dentro do seu coração vai manifestar dentro da sua empresa, dos próximos que estão, e aquelas pessoas que estão levantadas através da sua visão, né? Que eu uso, que é a visão que Deus te confiou. Eu vou falo que deixar pra depois esse aí, né? você se força a amadurecer. Porque se você não tem inteligência emocional, como foi o primeiro podcast que a gente gravou, você precisa aprender a ter. Porque empreender é isso, você vai ter que gerir pessoas. Então você precisa ter essa inteligência emocional para conseguir falar, para você conseguir liderar. Fora isso também são vários desafios, né? Porque é uma jornada que eu costumo dizer, né? As pessoas elas pensam que empreender é só abrir um CNPJ e não precisa estudar. E eu falo que empreender, assim como outras profissões, a gente vai ter que estudar muito para saber gerir tudo aquilo. Sim. Porque eu, por exemplo, eu comecei a empreender e com a imobiliária porque eu amava ser corretora. E quando você vê
o que você menos faz é ser corretora. Porque Sim. começa a ter outros cargos e quando você vai ver, você está administrando, você está cuidando do financeiro, você está fazendo outras coisas também que o menor tempo ali eu sou corretora. Em todo o restante eu acabo gerindo a empresa. Então eu falo que é se redescobrir, é você amadurecer, porque é uma jornada de autoconhecimento mesmo. A pergunta empreender não é sobre abrir um negócio, é se abrir para o mundo, principalmente para si mesmo. Então, de fato, quando você empreende, você descobre forças que você não sabia que você tinha, né? Porque quando você tem um chefe, deu um BOzão lá, você manda aquele chefe resolver. Quando você é o dono do negócio, Você que você não resolve. consegue falar, vai lá e resolve para mim. Não, então você se descobre uma força, uma resiliência que você achava que talvez você não tivesse. Então, realmente, empreender é um autoconhecimento, é uma busca de si mesmo. E é legal. É bem interessante. Se eu fosse você, eu levaria isso pro coração. Pierre, você não tava nem para perguntar agora, Aham. mas você comentou sobre o seu passado, tudo mais, que veio do baixo. Já vou entrar nessa pergunta aqui antes de ir para Thalita, que estava no roteiro. É, Gente, aqui o que acontece aqui é de verdade, tá? Ele não sabe 100%. das perguntas, 100% da verdade. É como o Pierre fez uma oração pra gente aqui antes de iniciar, que ele quer entregar aquilo que ele recebeu. Então, o que a gente está compartilhando com vocês é algo que realmente o meio que nós superamos. Você já se olhou no espelho e pensou que por tudo que viveu, pelas suas cicatrizes que você carrega, pela sua história, que poucos conhecem, pelo seu passado, talvez você não se ache digno de vencer? Não, sinceramente não. Parei para pensar porque eu queria ver como que eu ia responder, mas não. Eu entendi isso muito rápido e foi a minha maior força de quem mais trabalha mais erra, Exatamente. né? E outra coisa também, que quem mais é arteiro, mais sonha. Eu fui muito arteiro, dei muito trabalho para minha mãe, não foi pouco não. Dei muito trabalho, Nossa, dei... eu também. Não, Mãe, perdoa. mas foi Mãe, muito. Mãe, perdoa. Acho que a minha mãe nunca ouviu isso. Mãe, perdoa também. mãe, não é? Mas, assim, essa arte eu tenho a plena certeza que foi a base para me sonhar e estar onde eu tô aqui. Então, assim, aquilo que muitas vezes as pessoas rotulam, ou você tem dúvida daquilo que é certo, que é errado, quando você tem uma visão já definida, já entende quem é você, aí ninguém te segura. Ninguém te segura. Então, assim, a maior dificuldade é a gente, primeiro, auto se conhecer, auto se aceitar. Depois, cara, Deus começa a entregar projeto. Aí ninguém te segura. Aí vão falar que você é doido, que você sonha demais, ou que você está querendo viver de aparência, ou porque Que não vai dar você quer ficar certo, rico ou também, porque né? quer ficar rico, ou porque quem é cristão só está pensando em Já tá dinheiro, precisando de dinheiro. né? Faz parte do crescimento. Mas depois todo mundo pede para conversar com você, Conselho. conselho, como que você conseguiu, Pede ajuda. pede ajuda. Que é E fato nós isso. cristãos, nós temos que fazer o quê? Ajuda? É que nem José, não é verdade? Que Quem nem o José, vendeu, ele teve que quando ele alimentar. recebeu na frente ali os três, ele mostrou que ele era superior, né? Exatamente. Quando eu te fiz essa pergunta, eu confesso que na hora também eu olhei muito pra mim, né? Sim. Deus me revelou essa pergunta e fui olhando muito pra mim também. E na hora eu quis folhear a Bíblia. Aí eu vi sobre Gideão, né? Gideão, quando o anjo apareceu pra ele, que falou que ia dar um exército pra ele, ele parou ali, ó. Até anotei aqui o versículo certinho. Como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Então, às vezes, a gente está diante do desafio, que é uma vontade de Deus, aquele desafio, mas a gente olha para nós, com os nossos olhos carnais e principalmente para o nosso passado. Então, eu tenho certeza que, graças a Deus, isso não te limitou, né, a pular de etapa, a assumir outras responsabilidades, mas eu creio que tem muita gente que para, assim como o Gideão. Gideão, depois, ele teve um exército absurdo, mas na hora que ele teve ali a chance de liderar, ele falou: mas olha como que eu sou, olha para minha casa. E eu creio que é isso que a gente quer entregar hoje. Para você que tem alguma vontade, temos o exemplo do Pierre, que conseguiu não fazer isso, é uma comparação, né, Thalita? Às vezes, se você olhar para o seu passado, o Pierre de hoje não era o Pierre de antes. Se você olha o Pierre de antes e para naquilo, você está se comparando com você mesmo, Sim. numa versão inferior. E a É, comparação não é na nada verdade bom. eu falo assim, que para você crescer, você não pode carregar culpa, né? Tem bagagem que não pode te acompanhar. E culpa é uma delas. Então, assim, o que ficou no passado foi uma lição, não é uma prisão. Então, o passado serve para você aprender e ter a possibilidade de fazer diferente agora, no presente e no futuro. E o que eu costumo dizer também é que para pequenas pessoas Deus tem grandes resultados. Então, mesmo que Boa. você se sinta Peraí, pequeno, fala isso assim de novo.
Essa vai pra corte. Ai, meu Deus, Dudu, será que essa vai pra corte, por favor. Para pequenas pessoas, Deus tem grandes resultados. Então, se a gente for ver a história da Bíblia, muitas pessoas se achavam pequenas e conseguiram chegar em grandes lugares. Então, eu costumo falar isso e às vezes até Nossa, quando a verdade. gente vai contratar alguém, hoje na nossa empresa a gente tem os estagiários, né? Que são Temos. pessoas que estão começando agora. E eles se dedicam tanto e eu olho para os estagiários e eu falo, gente, como que eu amo as minhas crianças, eu falo que são as minhas crianças, né? Porque de verdade, você vê que eles são pequenos, mas eles entregam tanto e eu tenho certeza que já tem uma frase, né, que fala que nos pequenos Nos pequenos vidros prazos, estão os melhores perfumes, perfumes. né? E eu vejo que é isso também. Então, se você se sente pequeno, você acaba se tornando dependente de Deus. E quando você é dependente de Deus, você é grande. Top. Então, não se sinta limitado, não olhe para você, nossa atual circunstância hoje, que nada disso te define. Thalita falou que nos pequenos frascos tem os melhores perfumes, quem é pequeno em Deus se torna grande, e Amém. nós temos o exemplo do Pierre que nunca fez comparação com o que ele passou. Então, você sim é digno, porque nós temos exemplo de quem conseguiu chegar. Chegar, eu digo, não é ser rico, gente, pelo amor de Deus. O chegar que eu falo é você tem uma vontade e eu não consigo fazer aquela minha vontade. Por quê? Qual que é a diferença de quem tá aqui, de pessoas que você acompanha? Você consegue tudo. Eu uso uma frase que eu falo a minha vida inteira, né? Se alguém conseguiu, eu consigo. Então é sobre isso. Ninguém aqui é melhor que ninguém, você consegue e eu creio. Já põe aqui no comentário, coloque eu, hashtag eu consigo, que esse é o nosso intuito. Amém? Ali. Thalita é pros íntimos, pelo amor de Deus. Em algum momento, o fato de precisar provar algo para alguém te levou a surpreender? Ou, ou, você chegou a empreender em algum momento para precisar provar algo para alguém? Ou isso nunca te acompanhou? Não, e na verdade eu costumo falar muito a respeito disso, né? Eu sempre falo que a comparação às vezes vai te levar para o fracasso. Então, eu vejo aqui o Pierre, a gente é amigo Sim, sim. e teoricamente, né, no mercado os dois possuem imobiliário, então a gente seria concorrente. Sim. Mas olhar a grama do vizinho faz você não prosperar a sua. E eu acredito que o que Deus tem para cada um é reservado, é separado, é na medida correta. Então, olhar, tentar se afirmar, tentar provar algo para alguém, isso não vai te levar para lugar nenhum. Pelo contrário, vai te levar pela ruína, porque a sua motivação tem que ser você mesmo. Top. E E a você, Pierre? comparação é um caminho Você já muito. sentiu o que Já, precisou fazer? já sim, já sim, Já? já sim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse final de semana mesmo, eu estava dando aula na Escola Bíblica Dominical para jovens, né? A gente dá aula para a Escola Bíblica e eu falei muito sobre isso, sobre as enfermidades na alma. E as enfermidades na alma é um perigo, porque ela faz você querer buscar uma autoafirmação, não importa onde. Não importa onde. Enquanto você não for curado, você não vai para novos Exato. níveis. Você não vai. Eu vejo, vejo os jovens, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, mas você já foi liberto? Você já se curou? Não, então não tem como. Deus não vai te levar para novos níveis sem você se curar ou ser liberto. Então eu já passei por isso. Então, assim, eu tinha essa questão de culpa, né? Quando eu falo que eu já fui arteiro, eu fui muito arteiro para minha mãe. Até Uhum. no ponto que quando eu aceitei Jesus, a única coisa que eu pedi para Deus, eu não pedi ouro, não pedi prata, não pedi nada. Eu falei, Deus, ó, me faz um homem nesta terra onde eu alegre o coração da minha mãe. Meu E eu Deus. não envergonhe a minha Meu família. Deus. Foi o que eu pedi para Deus. E eu não tinha noção que eu já alegava. Olha que interessante. Na verdade, quando você busca afirmação, é porque você não se conhece. Porque quando Exatamente. você vê a sua identidade, você não precisa mais se afirmar. Porque Sim. você sabe aquilo que você é em Cristo. Então, é muito isso. Quando a gente quer provar para o outro, a gente acaba se colocando num lugar sem identidade. Sim. Às vezes você já é muito mais do que você imagina e você fica numa prisão que é só sua. Você vê, sua mãe já se orgulhava de você e você nem imaginava. Autoconhecimento, autoconhecimento. Então isso nos trava, não deixa a gente para novos níveis. E eu falo que você nunca vai fazer ninguém feliz se você tem dúvida da tua felicidade. Você nunca vai Exato. conseguir fazer ninguém. Quando eu entendi isso com Deus, porque quando nós aceitamos Jesus, ele nos dá uma nova identidade. Eu falo que todo mundo tem um número no RG. Quando você aceita Jesus, ele te dá uma nova identidade. E essa nova identidade é para quê? Para aquilo que nós estamos fazendo hoje. É ter acesso e ter a certeza que nós estamos para ser libertos e livres, né? E isso dá muita segurança para você. Eu gostei do que a Thalita falou de olhar para a direita e para a esquerda. Eu não sei, mas eu acho que quem tem uma identidade já definida em Cristo, Olha ele, para o ele alto. não consegue olhar para a direita. A Thalita comentou uma coisa que eu acho muito. Faz parte do mercado isso, né? Ah, o PR é meu concorrente. Poxa, nós estamos a 2 quilômetros, né? Sim. De distância, nem Cara, isso. E assim, a gente fala está sempre sério. falando. Isso é muito fora da curva. Para você Não, entender,
eu e a Thalita temos uma imobiliária e o Pierre tem outra imobiliária. A Thalita é advogada, ela auxilia o Pierre com os clientes dele no setor de locação. Mas ela tem acesso ao cliente do Pierre. Então, essa liberdade que vocês têm, esse tipo de confiança, é o tipo de visão que você tem uma identidade, então você não tem medo das coisas. Não, não tem, não tem. E você sabe o que é de Deus para sua vida já é reservado, né? Isso é muito forte, muito definido. Eu falo que quem está em Cristo ele tem o discernimento, não é verdade? Tem Uhum. E a discernimento. Thalita vai errar e Nada o fica Pierre. escondido, né? O Pierre vai errar com a Thalita vai errar com o Pierre. Sim. Natural. Mas o discernimento, Deus nos apresenta, não somos nós que nos apresentamos. Então, eu tenho uma coisa que é interessante na minha empresa. Se você passar lá na frente, lá não tem contrato, assim, não tem. Que é algo que eu tenho com Deus. Eu não estou falando para ninguém Nossa, fazer isso. a Mas não gente tem o também. quê? Eu Contrata-se não tenho, a não tenho mesma na frente. coisa. Não tenho, É. não tenho, não tenho. Por quê? Uma vez a minha gerente, que é minha irmã, as pessoas falam que família não dá certo na empresa. Eu falo que dá certo, sim. Eu falo, não dá certo para quem quer esconder da esposa o valor que ganha, para quem quer fazer alguma coisa de errada. Eu não. Eu não. A minha empresa é uma extensão da minha casa. Ela tá lá para a gente vender, mas ela é uma extensão dos meus valores e dos meus princípios, não é verdade? Então, assim, Sim. na minha empresa não tem placa de contratas. Uma vez minha irmã estava passando um processo difícil, eu preciso contratar. Eu falei, Carol, eu passei uma vez um projeto fora a 500 quilômetros daqui, na cidade de Tupã. E eu aprendi uma coisa. Enquanto você está orando para que Deus traga alguém para você, essa tal pessoa está orando que ela precisa de uma porta. Com certeza. Então, assim, fazer a tua parte em movimento para que Deus faça essa peneira do que você ficar batendo cabeça, perder tempo. E olha que engraçado, É a gente verdade. também não contrata. Olha, A gente costuma dizer, né, que são pessoas que Deus coloca no nosso coração e daí depois a gente conversa e acaba fazendo negócio. exato. E é justamente isso, porque daí a entrevista já é do céu, né? Daí já é a menor a chance de você errar. Já sabe os valores definidos. Exato. Você pula muita etapa, muita fase, principalmente do nosso mercado, que ele é muito ruim. Eu tô falando muito, as pessoas foram muito mal instruídas. Elas foram vendidas valores, dinheiros, mas não foram explicado a forma de se trabalhar, os valores, as condutas. Então, assim, é um mercado muito difícil, muito difícil. Por isso que é importante você estar no meio de pessoas boas, né? O ambiente te molda. Então, um detalhe que eu posso deixar aqui, tomar muito cuidado com o ambiente que você escolhe de trabalhar, a empresa que é séria, as pessoas que são corretas e honestas, errar todo mundo erra. Eu sempre falo isso, não volto atrás de quem mais trabalha, quem mais erra. Mas é muito importante a gente escolher esse lugar que a gente vai ficar ali, né, às vezes é 12 Sim. horas, 6 horas, na É verdade. tão importante escolher o lugar que você. Aqui é para quem quer começar a assumir novos papéis onde trabalha. É tão importante você que quer empreender, saber aonde que você vai empreender, o que você vai fazer. Ah, eu sou uma ótima cozinheira, mas vou lá e vou trabalhar com vender certo produto. Então não vai dar certo, né? Então, além de você pensar o que você vai fazer, é você também ver o ambiente onde você quer prosperar. Porque o ambiente também é fundamental. É. Vocês são incríveis. Vamos para a próxima? Tem uma pergunta aqui para Thalita. É para Thalita, mas é para você. Entendeu? Escuta. É, as possíveis acusações que você já sofreu na vida. Alguma palavra mal colocada, algum decreto dito que não deveria. Se você tivesse dado ouvido, onde você estaria hoje? Na verdade, a gente até conversou um pouquinho a respeito disso no outro podcast. É o que a gente tá falando aqui com o Pierre. Talvez eu não tinha tanta acusação assim na minha mente do meu passado, de comparação e tudo mais, porque antes de eu começar a empreender, Deus já estava mostrando qual era a minha identidade. Então, praticamente tudo que eu ia fazendo na minha vida era direcionado. Então, eu sabia que, por mais que algumas pessoas falassem aquilo que ia contra aquilo que eu acreditava, eu tinha certeza, porque eu sabia quem tinha me revelado aquilo. Então, eu não me deixava vencer por um não, por uma palavra maldita, por um decreto que foi colocado na minha vida que eu não deveria dar essa autoridade. Então, assim, as palavras de terceiro não me afetavam muito, porque eu tinha Graças a certeza Deus. do meu sonho, do meu propósito e daquilo que Deus tinha me entregado. E todos os dias eu falo Nossa, que isso é um pessoal meu, mas que eu acho que é muito interessante. Eu costumo ter uma rotina de devocional e eu costumo também ter um painel dos sonhos, que é olhar diariamente aquilo que Deus colocou no meu coração, aonde eu quero chegar,
como que eu faço para conseguir alcançar. Então, eu também tenho bastante planejamento. Acho que isso ajuda a gente a alcançar os nossos sonhos e não duvidar quando a palavra contrária vier. E nenhuma palavra mal colocada te influenciou no dia de hoje. Então, Exato. qual foi a sua motivação de empreender? Na verdade, assim, eu não sei se foi assim com o Pierre. Acredito que cada pessoa é de uma maneira. Eu fui jogada para o empreendedorismo. Eu trabalhava num plantão de vendas, né? A primeira empresa que a gente abriu foi a imobiliária. Eu trabalhava num plantão de vendas, eu era corretora, depois eu fui gerente e coordenadora. E eu vi que eu queria transformar também a vida de pessoas. Corretor que estava trabalhando comigo, eu falava, meu, eu quero ensinar esse cara a vender, eu quero ensinar esse cara a evoluir. E eu vi que aonde eu estava, eu poderia fazer muito mais se eu tivesse uma empresa. Então, eu fui abrir um CNPJ e eu só me dei conta mesmo que eu estava empreendendo depois de um tempo, porque no começo da empresa, não sei se o Pierre passou por essa dificuldade, eu não me via como uma empresária, eu me via como uma corretora autônoma. Então, foi um processo que, para ser bem sincera, eu nem percebi. Eu fui jogada para empreender, eu me sentia no começo uma corretora autônoma, isso foi algo que eu tive que vencer, que também não é fácil, porque quando a gente é empresário, mas a gente ainda tem a mentalidade de funcionário autônomo, isso é algo que, meu, é complicado. Então, assim, eu tive que me vencer nesse processo, eu tive que aprender a falar não, eu tive que aprender a me colocar no lugar que Deus queria que eu me colocasse. Então, acho que eu acabei não tendo esse problema de afirmação, porque eu fui jogada. Quando eu fui ver, eu já estava com a imobiliária ali, tocando, e daí não tinha mais como voltar para trás. Era adiante e acabou. Ainda bem que eu te conheci, Não né? é? Foi jogado. Meio caminho andado, eu entrei no meio, Não no meio foi, do caminho, eu já... quando foi ver, já tava ali. Pierre, o que te motivou a empreender, cara? Foi realizar um sonho ou sair de uma situação que você tava? Não foi. Esse já é um sonho, não. Como a Thalita falou, as coisas acontecem. Eu falo que o próprio Deus, ele impulsiona, não adianta. Exato. Não adianta. É uma coisa. Eu demorei para entender isso. É, você ser empresário é um chamado. Eu acho que sim. É um Não, chamado. acho não, certeza que É é um um chamado. chamado. Durante muito tempo, eu lutei para entender isso. Porque se eu fosse escolher, eu não estava fazendo o que eu estou fazendo hoje. A vida de corretor, tenho muito orgulho, muito orgulho. Eu conquistei, sou o que eu sou. Minha família tem tudo pela profissão de corretor, né? Fui jogado também, né? Quando eu fui ver, eu estava num plantão. O que eu estou fazendo Até aqui? para ser corretor, ser jogado. Opa, Você opa. não deu Advogado ainda, certo né? na vida. É, Ó, tem uma vaga de corretor? Vai lá, tira o vai crédito. lá, É tira o meio que assim, crédito. né? Exatamente. Aí cheguei lá, quando eu fui ver, eu achei que eu estava indo ver uma coisa, eu fui ver outra, aquelas coisas, e depois você não sai mais. Você fala, meu, tenho que vir, não tem como voltar mais. E aí vão acontecendo as coisas, aí vem aquela questão da insegurança. Sempre Deus vai colocar alguém para ser uma referência para você. Deus usa pessoas para ser referência. E a gente tem que se apegar nisso. É diferente de você, tem inveja, não. Sempre no mercado imobiliário tinha pessoas que eu almejava, que eu falava, olha, eu quero entender, eu quero me vestir que nem essa pessoa, eu quero falar igual essa pessoa. Isso é natural. E Sim. foi acontecendo até um tempo que Deus apertou, parece que ele fecha as portas para abrir portas maiores. E aí eu tive que tomar a decisão de abrir a imobiliária. Tive que tomar. Tinha alguns amigos conhecidos, sócio que estava no meio do negócio, entendia, eu achava que entendia, ou entende mais que eu, que é um mal que a gente acha, né? A gente sempre vê as pessoas como maior que nós e esquecemos do tamanho do Deus que é dentro de Que nós, habita em nós que já, né? habita em nós. É quando você entende que Deus está com você, que Ele tem um projeto definido, te dá uma visão estabelecida, aí, gente, não tem o que fazer, não tem como voltar e sempre vai ser transbordar em vida de pessoas, Mas, né? ó, o que você falou, vamos pegar o que eu perguntei um tempinho atrás. Tá? Às vezes a gente quer montar algo para se firmar para nós mesmos ou para mostrar algo para alguém, Sim. né? Nunca fiz nada da vida de relevância e vou lá abrir uma empresa. Ou sempre me menosprezaram, agora eu vou lá e abro uma empresa. Eu tenho certeza absoluta que tem gente que passa por isso. E tem gente que tem esse tipo de pensamento, tem gente que tem essa necessidade, que fica ouvindo essa vozinha que a gente sabe que não é a voz de Deus, né? É, se nós olharmos que empreender é um chamado, Sim. se a gente ouvir essas duas vozinhas que não são de Deus, a gente vai Daí a endoidar, empresa tá não é? começando com uma estrutura que não é a estrutura correta. É, Então, então é é importante bem isso. a gente tem que orar para a gente descobrir quais são as nossas motivações para abrir um negócio, porque não é mil maravilhas. Não, não é. E se você abrir com a motivação de se afirmar,
nas dificuldades, Você não aguenta. você não aguenta. Porque nem sempre vai ser como você imaginava. Dá muita cabeçada até você aprender. É como eu falei mesmo. Você abre pensando que é algo e quando você vai ver, você está resolvendo tantas questões ali, você está estruturando tanta coisa, que se a sua mente não for realmente viver um chamado, for realmente transformar e abençoar também a vida do próximo, porque como a gente falou no podcast anteriormente, quando você tem esse chamado para ter uma empresa, é porque Deus te entregou esse propósito. E esse propósito vai ter que respingar na vida do próximo. Então, se você começar com esse ego, com esse orgulho, nas suas dificuldades vai ser difícil sustentar. Não aguenta. Não aguento. Eu acredito que não aguenta. Não aguenta. Ninguém constrói um prédio com a base, com a fundação fraca. Não. E a fundação é você saber o porquê você quer construir o prédio. É basicamente isso. Deixa eu fazer um convite para você que surgiu agora. Você que tem a vontade de fazer essas coisas grandes na vida, mas você está confuso. Nosso Instagram da empresa é atos.ge. Renan, eu tenho a vontade de fazer algo grande na minha vida. Eu sinto no meu espírito, no meu coração, que é um chamado. Mas você está confuso. Chama a gente no nosso direct do Instagram da empresa, ao invés de ser aqui no YouTube. Vai lá, segue a gente no Instagram, manda um direct, fala, preciso de ajuda. Que algum dos nossos profissionais vai te ajudar. Tá bom? É um convite que eu faço agora, surgiu agora. Aproveite que é por tempo limitado. Pierre, pergunta tão duvidosa e tão que eu quero saber. Isso aqui é pra mim, tá? Tá. Eu também vou perguntar, o podcast é meu. Pierre, sempre. É lógico que essa pergunta é porque eu te conheço, porque eu acompanho isso, Aham. mas se a gente resumir toda o que você falou aqui, se não é uma vontade que você tinha, é algo espiritual. Tá. É algo uma força maior do que a sua vontade de ter uma empresa, Hum. né? O que você está fazendo hoje. Sim. E você usa a frase que acreditamos na visão que Deus nos deu. Eu já vi também, continuamos acreditando na visão que Deus nos deu. Sim. Fala pra gente o que é isso, cara. Acho que chega a me arrepiar. Porque quando a gente entende a visão que. Saiu até lágrimas no meu olho, de verdade. Eu vi. Porque quando Deus coloca algo no nosso coração e a gente entende isso, gente, não tem direita, não tem esquerda, não tem na frente, não tem retaguarda, não tem como tirar, não tem como tirar. Não importa a idade, não importa a condição financeira, não importa a condição emocional, A sua não, atual situação não importa. não importa. Eu lembro uma vez que quando antes de eu abrir a imobiliária, eu atendia, tinha um plantão de vendas, e aí Deus gerava no meu coração, ficava gerando no meu coração, poxa, e você sabe trabalhar com terceiro, porque assim, eu comecei com 7 anos com imóveis pronto, e mais 7 anos com imóvel de lançamento. Chegou um tempo que todo mundo falava, "Pierre, você conhece tanto, tem bastante base de imóveis pronto, como que você larga assim?" Eu falava, tô tão cansado disso. Mas sabe que você falou agora, desculpa te cortar, mas sabe o que Imagina. que eu pensei? Que isso acontece quando a gente vai empreender. As pessoas acreditam mais na gente do que Aí nós que tá o ponto. mesmos. Então, quando você vai ver, você está abrindo uma empresa, porque muitas pessoas que trabalham com você já enxergaram você como um empresário, Sim, já fala, olha, Pierre, você entende, por que que você não faz? Quantas vezes eu ouvi isso de corretor? Então, isso é muito real. As pessoas, elas enxergam coisas que às vezes você não consegue enxergar. Então, tem pessoas assim que vão falar frases que não são motivadoras, que não Até vão as te que fazer encorajam, ir né? para frente, mas tem aqueles que conseguem enxergar em você um potencial que talvez você não viu. Eu lembro que quando eu comecei a me relacionar com o Renan e a gente abrir empresa, e eu tô até abrindo aqui a sua vida, você me perdoa, viu? Mas como é meu esposo, eu posso. você manda. Como é meu esposo, eu mando, pode deixar, essa daqui você não corta, não, tá? É, Vou pensar. como meu esposo eu mando, eu lembro que na época ele não tinha essa segurança nele como profissional. E quantas vezes eu falava assim, Renan, você é excelente, você escolheu já trabalhar como autônomo. Por que que você não escolhe abrir sua empresa? Porque eu tenho certeza que é o mesmo trabalho que você está fazendo, só que agora você não vai esperar que o resultado venha de uma empresa que não é sua. Agora você vai esperar que o resultado venha da sua empresa. E eram várias conversas que a gente tinha, porque ele também não conseguia enxergar todo esse potencial. É que a verdade é assim, ó. Alguma das perguntas que a gente faz, obviamente, a gente, como está vivendo a mesma coisa, a gente se pega Sim, no sim, meio do sim. caminho. E quando eu perguntei sobre a palavra mal colocada, eu vejo que isso talvez aconteça com a grande maioria das pessoas, mas também passou por mim já. Já passei por isso, Sim. né? Desde 2010, trabalhando com vendas, e tinha alguma condição de ter alguma coisa na minha vida, e eu ouvia falar que eu não nasci para aquilo.
Então aquilo me carregou até para falar, Renan, mas você está vendendo isso, 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 você está coordenando isso, isso, isso. Você pegou um produto que a outra imobiliária com 11 meses você vender, você me deu 30 unidades, você não é bom vendedor? Eu falei, pera lá, tem alguma coisa aí. Por que que eu estou vendendo e não me acho um bom vendedor? Uma palavra mal colocada. Cara, isso muito interessante isso. Uma vez, eu trabalhava com imóveis prontos. E chegou um diretor da empresa e falou assim: quem daqui tá pronto para ser gerente? Aí o tonto foi e levantou. Sempre tem que ter o louco, né? Sempre tem E que ter o louco. você chamar, ou você, é bom quando as pessoas chamam de tonto ou de louco, porque é o sinal que você tá no caminho certo, Uhum. não é verdade? Isso para mim é muito. Eu vejo quando as tal fulano, meu filho trabalha comigo, ô pai, conheci tal pessoa, falou que você não é normal. Eu falei, que bom, então eu tô no Que caminho bom. certo. É verdade, eu falo, que bom, porque eu não, empreender não é para normal. E nesse dia, eu lembro, eu não tinha telefone, eu não tinha telefone. Quando eu levantei e falei que eu estava pronto. Eu não tinha, eu não tinha carro, eu não tinha condição. A única coisa que eu tinha é o quê? Primeiro Coragem. Deus, sonho, e posso dizer, nem coragem eu tinha. Eu vou te explicar o porquê que eu não Nem tinha coragem coragem. eu É tinha. verdade, sabe por quê? Porque, Thalita, nós estamos falando aqui das coisas espirituais, não tem como a gente fugir disso. Eu comecei a sentir um monte de facada nas minhas costas, nesse momento. Eu desci e fui chorar no banheiro. E eu falava, Deus, o que que eu fiz? Mas quando foi isso? Isso foi em 2008, comecei em 2006, Mas, 2005. alguma transição? Você começou a fazer um novo projeto, é Não, isso? não, foi ali Você que estava eu no mesmo lugar e estava no começou a mesmo sentir lugar, isso? comecei a sentir isso. Ah, atenção. E aí foi quando eu peguei e me posicionei. Só que eu me posicionei igual Pedro. Sabe, Pedro? Quando Jesus vem, aí comecei a andar. E No depois mesmo vai. momento eu fui pro banheiro chorar. Eu fui chorar. Eu falava, o que que eu fiz, Deus? Aí eu fui culpado. Eu falei, a minha oração falou, Deus, por que que o senhor permitiu eu falar isso na reunião? Mas sabe o que? Que você falando disso me trouxe à mente algo também. Que a gente sempre fala que Deus dá sinais. Sim, E Deus também, ele prepara a gente para aquilo que ele quer entregar. sim. Então, o que que eu vejo? Que antes de você normalmente ter uma empresa, Deus ele vai te colocar em cargos de liderança para você aprender a amadurecer. Como ele fez com Davi. Davi não foi lá matar Golias uma única vez. Então, Davi, ele foi amadurecendo no processo. Então, eu acho que quando você aceitou, você não tinha coragem, mas você precisava ter o preparo para você conseguir ser o empresário que você é hoje. Exatamente. Aí quando eu fui no banheiro chorar, pra mim foi assim, agora não tem como voltar. Agora não tem como eu voltar. Não tem como eu voltar. Eu tenho muito isso. Eu me preservo muito. Pra quê? Que se eu falar que eu vou fazer, eu não Faz- volto. Não volto. Não volto. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque isso pode ser positivo como negativo. Por isso que maravilhoso é estar em Cristo, né? A gente ter discernimento e a gente tem que auto se conhecer, para Deus poder usar a gente verdadeiramente. Né? Entender as ferramentas que nós somos na mão de Deus. E aí foi algo transformador. Aí pulando, aí indo para outra base, quando aconteceu com de vir a imobiliária, eu não tinha onde atender os clientes. Eu atendia no capô do carro. Naquele tempo ainda dava para atender no capô do carro, né? Hoje em dia já tá mais difícil. Acho que as pessoas nem aceitam isso. Ah, parava assim, pegava o contrato, assinava no capô do carro, ou no holder. Hoje em dia não tem mais isso, No graças a Deus. shopping, No shopping, o que mais tem. Ah, Oh, aí eu pegava, ó, aí chegava, ó, PRA e a imobiliária. Eu falei, não, porque tá reformando. E eu buscando uma sala de 30 metros. E não achava essa sala, não achava essa sala. Aí eu fui falar com os amigos, né, que tava, amigos que ia se tornar sócio. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Né, num dia. No outro dia, ah, não, melhor não. Foi onde Deus gritou muito forte no meu coração. E aí, onde surgiu a palavra, continuamos acreditando na visão que Deus nos confiou. Deus falou para mim, nunca deixe ninguém colocar uma vírgula na frase que eu coloquei no seu coração. amém. E ali foi muito forte. E aí eu cerrei os punhos e falei assim, Senhor, obrigado, eu é não agora. volto. É agora. É agora. Aí gerou dúvida, é doido, aquelas coisas. E graças a Deus, a empresa, nós começamos com essa empresa no tempo de pandemia. Faz sentido, não faz lógica, não tem lógica. Fiquei doente no tempo da pandemia, né? Deus assim não quis, né? Porque a gente tem propósito aqui na Terra ainda, porque graças a Deus já estava salvo. Falou para Deus nos momentos difíceis. Eu brinco, Thalita, eu falo, Deus, eu estava salvo, para que eu tô aqui ainda, né? Mas tem um chamado, né? E uma vez minha mãe perguntou para mim, ela falou, Pierre, o que te alega não é dinheiro. O que te alega não são os negócios. O que te move é pessoas. É isso. Então, assim, É eu daí que vem especialista em conectar. especialista em conectar Aham. negócios inteligentes. Todo mundo que entra na minha empresa, Renan, eu falo que eu só trabalho do pescoço para cima. Por quê? Porque o mercado não permitiu me ouvir. Então hoje eu sou concorrente do mercado, e com o maior orgulho.
Se o mercado me ouvisse, era para mim estar nele. Ele não quis me ouvir. Então, todo parceiro que chega na minha imobiliária, eu falo, eu só trabalho do pescoço para cima. Por quê? Todo mundo tem uma unção sobre a sua cabeça. Todo mundo tem algo diferente que Deus tem sobre a sua cabeça. Então, eu sento e converso. E aí, gente, uma coisa que eu amo fazer. O que a pessoa não sabe que ela é, enquanto eu não fazer ela entender, É isso. enquanto... É você transformar de fato. Ó, tem até um. Eu tô rindo aqui, porque nosso corretor tá aqui com a Ah, gente, é? ele deu Foi até pra você, não foi risada. pra você essa? Ele deu até risada aqui, Foi? mas é bem isso. Faz Às sentido o que vezes. nós estamos falando? Pierre, mas às vezes você perde a paciência. Ah, gente, pô, tem chamado, tem chamado, né? Então é normal, viu? Se você perder a paciência, fica na paz que. Nós fomos forjados como? Não é? Nós fomos forjados Exato. como? Hã? Chorando. Hoje em dia Não não é? pode falar nada, mas nós fomos forjados Não, o aí quê? Não assim é? que amadurece. É, né? Gente, que aula, que lição. A gente está partindo para o final. Eu quero fazer uma pergunta, mas preciso ser respondido bem rápido, tá? Que a gente vai para a parte final. Vamos lá. Uma pergunta bem direta, tá? Você já pensou em desistir? Todo dia. Isso é real. Tô te falando de verdade. Todo dia. Eu aprendi com um amigo meu, que eu fui buscar, nos momentos mais difíceis, eu fui ouvir quem já tá num nível maior e venceu. Ele falou que ser empreendedor, ser empresário, num dia, você tá numa posição de fé, falando, eu não aguento mais. E no outro Nossa, tá dia, você tá brilhando. querendo abrir outra empresa. Meu É, Deus, é verdade. E isso, assim, foi transformador Nossa, pra mim. muito Foi real. Muito transformador. real. verdade, cara. Foi transformador e pode ser transformador e libertador, porque eu me senti errado. Eu chegava em momentos que eu falava assim, meu Deus, agora o que Deus está fazendo não é para mim estar cansado, não é para mim estar querendo desistir. E quando ele me passou isso, Renan, foi libertador. Libertador e transformador. Então, assim, quando eu tô na posição de fé, eu tô orando, Senhor, me ajuda. E quando Deus tá bem, eu tô grato. Eu falo, Jesus, o que o Senhor tem mais para mim? Porque eu quero transbordar na vida das pessoas. Aí eu lembro da minha mãe falando, Pierre, seu negócio não tá no negócio, o Tá nas negócio não tá no pessoas. dinheiro, tá nas pessoas. O que te move é pessoas. Então, tipo, o dia bom passa, o dia ruim também vai Com passar. certeza. Sua resposta é mesmo? Exato. Não, quantas vezes? Já teve vezes assim que eu tive vontade de desistir porque eu achei que eu tinha fracassado. Sim. E daí, no mesmo momento que eu tinha vontade de desistir, eu orava pra Deus e falava, Senhor, me dá outra oportunidade. Então é aquilo mesmo, de você ter hora que você quer parar e tem hora que você quer continuar e você quer abrir outro negócio e é assim. Isso. Então eu acho que isso não acontece só com quem é empreendedor, mas eu acredito que aconteça com todo mundo. Só que quem tá no lugar de empreendedor, de empresário, não tem talvez essa liberdade de falar, porque jamais eu posso falar para uma equipe que naquele dia eu tô cansada, porque se o líder falar que tá cansado, derrubou toda a equipe. Tem a frase lá do nosso pastor, né? Se o líder corre, A os equipe anda, liderados andam. Se o líder senta, a equipe a deita. equipe deita. Moisés, né? Começou Moisés. falando sobre Moisés. E Moisés tinha as dúvidas também, Muito. tinha os medos, então acho que é isso. A gente também tem esse sentimento, só que a gente tem que ter a força e buscar essa força, buscar essa maturidade, por isso que volta naquilo de auto se conhecer, de conseguir vencer o dia ruim e mesmo que você não esteja legal naquele dia, conseguir motivar a equipe. Sim. Top. A gente tá chegando nos últimos 2 minutos. De maneira breve. Pierre, um conselho que você deixa pra pessoa, pra essa câmera aqui, ó. Quem quer empreender? Continue acreditando na visão que Deus te confiou. Não tem Amém. algo maior e melhor. Sempre Deus vai gerar no nosso coração e Ele vai dar condição e vai levantar pessoas para te auxiliar. Amém. Amém. E ame pessoas. E saiba que mesmo que você se sinta pequeno, Deus tem grandes resultados para pessoas pequenas. Então, tudo é fase. Um dia é sol, o outro é chuva. E pode ter certeza que sua hora de brilhar vai chegar. A Thalita, isso aqui não era para me falar. A Thalita é a que mais ama, mas é a que mais briga, viu? Tô errado, Renan? Não. Então tá bom. O Eduardo tá cortar. fazendo assim. O Eduardo tá fazendo assim. Eu amo, Ó, mas eu brigo também, Ó, tá? já que vai terminar, quando eu conheci a Thalita, aí eu falei assim pra minha gerente, que é a Carol. Minha gerente é minha sócia, minha amiga, minha parceira, minha irmã. E eu falei assim, Carol, encontrei o ponto. Encontrei uma advogada, ela é brava, ela é briguenta igual nós. Vai dar certo. E ela é comercial Não, ainda, né? e ela é Ela vai querer comercial. fazer um negócio, mas ela vai. E ó, e não precisa falar bonito. A PR. Não acredito. Encontrei, é milagre. Então, É milagre. Ó, Mas é Deus competente, conecta viu? pessoas, tá vendo? Deus conecta. Gente, Mas Deus abençoe por isso. Amém. Amém. Obrigado por compartilhar com vocês a trajetória, compartilhar conosco o que vocês já passaram, o que vocês enfrentaram. Eu posso garantir que eu também estou no mesmo barco que eles, empreender
é um desafio diário, você quer exigir todos os dias, mas no dia seguinte você quer pensar no novo CNPJ. E eu É tenho verdade. certeza que foi te entregue alguma faísquinha aí para você voltar a realizar aquilo que tá morto aí dentro. Tá? Eu quero agradecer vocês por isso, Deus abençoe. Quer falar mais Amém. alguma coisa? Posso finalizar? Não, só não esquece de compartilhar, se inscrever no canal e curtir também, gente. Manda para os grupos da família, manda para todo mundo, para Gente, poder alcançar várias isso não, pessoas. isso não pode parar na gente. É isso. Última palavra? Só agradecer. Se você ouviu alguma coisa que moveu o teu coração, que te deu força, comenta. É importante Amém. Coloca pra fora, né? O primeiro passo é você Exatamente. começar a fazer o que você não faz ainda, né? Exatamente. Eu tenho uma mensagem pra você. Eu vou ler porque eu não quero errar. O que dentro de você ainda te convence todos os dias que não é hora de começar? É o medo de falhar? É o peso das expectativas? Ou o vitimismo de achar que isso não é pra você? Que é pro próximo, mas não é pra você? O que ainda te convence de não fazer aquilo que tá no seu coração? A gente tá aqui pra te ajudar. Amém? O fracasso grita, o sucesso sussurra, mas os dois te ensinam. Então que Deus te Amém. abençoe e que você cola com a gente, que quem tá com a gente não vai ficar no mesmo lugar. Isso eu te garanto. Deus abençoe. Obrigado por isso. Até o próximo e compartilha, porque não pode parar em você. Deus abençoe. Amém.